Bem-vindos ao B de Barbara, a gente vai falar sobre o livro da Tag, O Sonho dos Heróis, do Adolfo B. Casares. Bom, esse livro aqui é um livro bastante complicado para falar a respeito. Primeiro porque quando eu comecei a ver as pessoas falarem dele, eu tava bastante reticente dessa leitura, porque o maior comentário que eu ouvi era como esse livro é machista. E é muito engraçado porque eu tava recebendo esse monte de informação até que a Jéssica, do canal Jéssica Matos, chegou pra mim e disse que gostou e que não achou que esse machismo que tem no livro fosse mais do que a construção dos personagens. E o que ela quis dizer com isso. Eu acho que os personagens, eles podem ser machistas porque representam pessoas que realmente existem no nosso universo. O problema é quando a narrativa é machista, quando a narrativa objetifica as mulheres e não o personagem. E isso é um trabalho bastante complexo de fazer, uma linha bem tênue, principalmente para quem não lê muitos livros, focando nesse aspecto, assim, procurando isso na leitura. E o que acontece? O Sonho dos Heróis conta a história do principal, que é o Emílio Gaúna. Ele tem um clube ali do Bolinha, uns amigos dele que colam no mesmo bar que ele. E eles são boêmios, que, nossa, vão pra farra e tal. E eles vão participar, então, do Carnaval de 27, né? Eles vão ali, o Gaúna ganha um dinheiro na loteria. E ele decide gastar tudo no Carnaval, pagar tudo pros amigos dele. E até aí, tudo ok, eles vão pro Carnaval e eles enchem a cara nesses 3 dias e o Gaúna se lembra apenas de trechos do que aconteceu. Ele lembra de uma briga, ele lembra de uma mascarada pela qual ele deu uma apaixonadinha ali, mas ele não lembra da narrativa completa. E pra não se passar pelo cara que apagou e não sabe o que aconteceu, ele simplesmente não pergunta pros amigos dele. Ele fica meio que na dele tentando colher ali o que cada um diz e juntar numa história. Até que passa-se o tempo, o Gaúna se apaixona por uma garota, ele vai ter um início de um relacionamento mais sério ali com ela, conhece o pai dela, e ele começa, a partir daí, desconstruir um pouco da ideia que ele tinha dos próprios amigos. Ele começa a enxergar a falta de maturidade dos amigos dele, começa a enxergar que alguns status que ele colocava nessas pessoas não são uma reflexão da realidade. Mas quando acontece ali tem um momento ali que eu não vou contar, que seria spoiler, mas tem um momento de virada de mesa ali, em que ele decide retomar o caminho que ele fez no Carnaval de 27 para poder descobrir quem era a tal da mascarada. E nisso ele já tá casado com uma outra personagem, que é a Clara. Mas ele fala assim, não, a Clara vai entender, eu preciso resolver isso, é um mistério na minha vida. E aí no Carnaval de 30, ele ganha novamente na loteria, né? E isso é o pontapé para ele decidir atrás da mascarada. O que acontece com relação à narrativa? Eu acho que isso é uma característica muito profunda do Adolfo Bioy Casares, e eu devo ter comentado isso na resenha de A Invenção de Morel, que eu vou deixar aqui para vocês. O livro do Casares, ele na forma representa muito do conteúdo. Então, quando eu li A Invenção de Morel, o protagonista estava perdido numa ilha. Nem ele sabia o que estava acontecendo. Então, o leitor se sente perdido porque você recebe um monte de informação que você não sabe o que fazer com elas. O Adolfo tenta trazer para você o sentimento desse personagem. E nesse livro aqui, O Sonho dos Heróis, o que acontece? Entre o Carnaval de 27 e o Carnaval de 30, existe um marasmo na vida do Emílio. Porque ele vai de uma situação de bebedeira, de brigas, de flerte, para uma situação de uma vida doméstica. Então a gente tem, tipo, emoção, aí dá uma caidinha, né, estagna, e no final sobe novamente, até mais do que no início, como se espera de um clímax, né, de um livro. Só que o Casares, ele impõe esse marasmo do Emílio de certa forma no leitor, que a leitura desse livro começa a ficar cansativa, sabe? Então, eu admiro que o Casares consiga colocar esse sentimento no leitor, porém eu acho que eu fiquei cansada dessa leitura logo no começo, assim, tipo, nessa parte de marasmo, no primeiro terço eu já tava cansada. Então ele poderia ter cortado 2/3 desse marasmo aí. Poderia ser um livro consideravelmente menor, eu acredito.
Tanto é que eu prolonguei a leitura dele por muito tempo, né? Eu fui lendo bem aos pouquinhos, né? Eu pegava ele, lia um pouquinho e já falava, tá bom, vai acontecer de novo no próximo capítulo. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Porém, eu fiquei feliz em insistir e eu descobri que o Casares é um autor que eu preciso insistir. Que ele exige de mim, como leitora, insistir nessas partes chatas ou nessas partes de compreender que aquele é o estado do narrador, do protagonista, que o Casares quer me colocar naquele ambiente. Quanto à questão do machismo nesse livro, eu concordo muito com a Jéssica. O machismo, ele não tá imputado na narrativa como se as mulheres não são mal construídas. A Clara é uma puta personagem, assim, ela é foda. Então o que acontece é, o Gaúna, que é o Emílio Gaúna, que é o protagonista, ele é machista, ele tem um grupo de amigos mais machista que ele ainda, e existe, de certa forma, ao longo da narrativa, uma desconstrução que o Gaúna faz, não do seu machismo com relação a mulheres, mas ele começa a analisar a imposição da masculinidade dos outros personagens. Então ele começa a perceber que tal cara faz isso, tal cara faz aquilo, por uma autoafirmação. E essa é a grande diferença. Nos anos 30, ele desconstrói os amigos dele. Ele percebe que ele não deveria estar ali. Que aquelas pessoas são imaturas, são grosseiras, são violentas. Sabe? Que elas têm egos inflados. E tudo isso a gente pode colocar num pacote de masculinidade frágil e de uma autodeclaração, né? De que eu seja o macho alfa daquele grupo, assim. Acho que isso fica muito claro. É claro que o Casares não vai terminar, sabe, falando, olha, homens e mulheres têm que ser iguais. Não é isso. Mas ele mostra uma percepção de dentro de um grupo masculino que eu acho que pode ser muito analisada pelos padrões de gênero, assim, né? A gente fala muito da leitura de mulheres para falar de gênero, mas alguns livros, como O Sonho dos Heróis, dão muito material para se falar da masculinidade. E não se fala de igualdade de gênero sem falar de feminilidade, de masculinidade, de jogo de poder, classe e raça, enfim. É um complexo, né? É todo um complexo. Assim como não se fala de negritude sem se falar de branquitude, não se fala de mulher sem se falar de homem. E nesse caso aqui, a gente vê a construção por dentro. Principalmente, acho que eu, por ser mulher, e outras mulheres que me assistem, lendo esse livro, talvez tenham essa impressão de estarem pela primeira vez num grupo de homens como um homem. Porque quando você é mulher num grupo de homens, existe uma reticência com relação a você. Se existem outras mulheres, a reticência cresce, né? Por isso que se diz que o coletivo acaba impedindo algumas situações. Mas eu nunca estive nessa posição de homem dentro de um grupo de homens, e nesse livro eu consegui ver isso. O final do livro, pra mim, é sensacional. Ele vale um pouco esse arrastar de leitura. Porém, eu acho que esse é um livro que eu deveria ter lido um pouco mais rápido. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica sobre a leitura desse livro, eu diria para pegar em um momento que você está mais disposto, com mais tempo livre, numa folga, no final de semana, para que você não alongue essa leitura, sabe? Porque é um livro muito bom. Eu comecei muito reticente. Eu ainda não sei quanto daria de nota para ele. Eu ainda não fiz a resenha dele no Instagram no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mas é um livro que tecnicamente é incrível e que ele me traz sentimentos muito ambíguos. E eu tendo a dar nota para livros assim, porque eu me sinto bem de estar confusa com relação ao livro. Que é uma coisa bem doida, né? Da minha parte. Mas é isso. E esse livro aqui foi indicação do Javier Cercas. O Javier Cercas, ele foi o escritor indicado pela TAG em janeiro do livro A Velocidade da Luz. Eu tinha gostado muito de A Velocidade da Luz. E eu tava com expectativas altas por causa da indicação do Javier Cercas, com expectativas baixas por causa de como a galera tava comentando sobre esse livro. Eu não tenho mais o app da TAG porque bugou no meu celular, mas me disseram que esse aqui é o livro com menor nota dentro do clube. E, sinceramente, eu não acho que ele mereça tal título. Eu li livros que eu gostei menos do que esse aqui, mas eu acho que existe uma necessidade de formação de leitor para compreensão pelo menos da qualidade. Não quero dizer que você precisa ser um bom leitor. Se você for um bom leitor, você vai gostar. Não, você pode gostar ou não gostar, independente de ler há muitos anos, ler há pouco tempo, a ler com frequência ou não. Mas eu acho que o reconhecimento da qualidade literária desse livro, ele exige um pouco de esforço, ele exige um pouco de tempo gasto na crítica dele, sabe?
Então eu compreendo o porquê a galera tem dado notas tão baixas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolha com o meu rosto que vai aparecer aqui. Um beijo e até a próxima.